Isaque estava velho agora. Seus olhos, antes brilhantes e perspicazes, estavam nublados pela idade. Ele se lembrava dos dias em que sua visão era clara e sua mente afiada. Mas esses dias estavam longe. A passagem do tempo tinha deixado suas marcas, e ele sentia o peso de cada ano que havia vivido. Ele mal conseguia enxergar. Cada respiração era um trabalho árduo. O simples ato de respirar, que antes ele fazia sem pensar, agora exigia um esforço consciente. Ele sentia cada inalação e exalação como se fosse uma tarefa monumental. Ele sabia que seu tempo estava próximo. O peso desse conhecimento o oprimia. A ideia de deixar este mundo e tudo o que ele conhecia era assustadora. Ele pensava frequentemente sobre o que viria depois, e essas reflexões o deixavam inquieto. Ele tinha que conceder sua bênção. Sua primogenitura pertencia a Esaú, seu filho mais velho, forte e capaz. Esaú era um caçador habilidoso, um homem de ação, e Isaque sabia que ele seria um líder forte para a família. Um dia, Isaque chamou por Esaú. "Meu filho", ele disse com a voz rouca e fraca. Sua voz, que antes era forte e autoritária, agora era apenas um sussurro do que já foi. "Estou velho e fraco. Vá, cace para mim. Prepare uma refeição saborosa. Eu quero sentir o gosto da carne que você caça, uma última vez. Então, aproxime-se e receba a minha bênção." Esaú, sempre obediente, assentiu. Ele sabia da importância desse pedido e estava determinado a cumpri-lo. Esaú, sempre obediente, assentiu. Ele pegou seu arco e aljava e caminhou para o deserto. Ele estava determinado a trazer a melhor caça para seu pai, como um último ato de devoção. Isaque recostou-se, cansado. Ele quase podia sentir o gosto da rica carne de veado que Esaú traria. Ele fechou os olhos e deixou sua mente vagar, lembrando-se dos muitos banquetes que havia compartilhado com sua família ao longo dos anos. Mal sabia ele que uma tempestade estava se formando. Sua esposa, Rebeca, tinha ouvido tudo, e ela tinha outros planos. Ela sabia que a bênção de Isaque era poderosa e queria garantir que seu filho preferido Jacó a recebesse, e assim ela começou a tramar. Rebeca amava Jacó, seu filho mais novo. Ele era gentil e inteligente. Ele ficava perto dela, ajudando com os rebanhos e tarefas. Esaú, o caçador, era um estranho para ela. Ela acreditava que Jacó merecia a bênção, não Esaú. Ela encontrou Jacó cuidando das ovelhas. Seu rosto estava sério. "Jacó, meu filho", ela disse com a voz baixa e urgente. "Eu ouvi seu pai. Ele vai abençoar Esaú." Os olhos de Jacó se arregalaram. Ele sabia o significado da bênção. Isso o encheu de uma mistura de desejo e medo. "Mas mãe", gaguejou Jacó, "Esaú é o primogênito, é direito dele." Os olhos de Rebeca brilharam. "Ele pode ser mais velho", ela sibilou, "mas você é mais merecedor. Nós vamos enganá-los, Jacó. Nós vamos reivindicar o que é seu por direito." O coração de Jacó batia forte no peito. Enganar seu pai parecia errado, perigoso e arriscado. "Mãe", ele protestou, com a voz embargada. "Pai vai saber. Ele vai me amaldiçoar, não me abençoar." Suas mãos tremiam só de pensar nisso. Rebeca segurou seu rosto, seu toque firme, porém gentil e reconfortante. "Tenha fé, meu filho", ela disse com a voz suave. "Eu tenho um plano. Os sentidos do seu pai estão falhando. Vamos usar isso a nosso favor." Jacó, embora ainda com medo, sentiu uma faísca de esperança acender dentro dele. Será que eles realmente conseguiriam fazer isso? O risco parecia enorme, mas a recompensa, a bênção, era tudo para ele. Ele olhou para os olhos determinados de sua mãe. Ele faria isso por ela, pela bênção, por si mesmo, por tudo. Rebeca não perdeu tempo.
Ela sabia que o momento era crucial e que cada segundo contava. Ela foi ao curral e escolheu 2 cabritos jovens, os melhores que pôde encontrar. Com habilidade e rapidez, ela preparou um ensopado saboroso, exatamente como Isaque gostava, um prato que ele não poderia resistir. Então, ela chamou Jacó de volta para a tenda, sua voz firme e determinada. Pegue estas roupas, ela ordenou, colocando as vestes de Esaú em suas mãos. As roupas estavam impregnadas com o cheiro de Esaú, um aroma familiar e inconfundível. Vista-as, deixe o cheiro dele grudar em você. Ela sabia que o cheiro seria um detalhe crucial para enganar Isaque. Jacó, sua apreensão crescendo, obedeceu. Ele sabia que o plano era arriscado, mas confiava na sabedoria de sua mãe. Ele se sentia estranho, errado, vestindo as roupas de seu irmão. Era como se estivesse assumindo uma identidade que não era sua. Era como vestir a pele de outra pessoa, uma sensação desconfortável e perturbadora. Minha pele é lisa, disse ele, com a voz tensa de preocupação. Ele sabia que Isaque poderia perceber a diferença. Pai vai saber que eu não sou Esaú. A dúvida e o medo eram evidentes em sua voz. Rebeca sorriu, com um brilho astuto nos olhos. Ela tinha pensado em tudo. Não se preocupe, meu filho, disse ela, entregando-lhe 2 peles de cabra macias e peludas. Estas peles vão enganar seu pai. Use estas em suas mãos e pescoço. Elas vão fazer você parecer peludo como Esaú. Seu pai vai acreditar que você é Esaú. Rebeca estava confiante de que seu plano funcionaria, e Jacó, apesar de suas dúvidas, seguiu suas instruções. O ensopado borbulhava de forma convidativa no fogo, liberando um aroma irresistível que se espalhava pelo ar. O cheiro era uma promessa de conforto e saciedade, algo que ninguém poderia resistir. Jacó, disfarçado de Esaú, o carregou para a tenda de Isaque. Ele sabia que cada passo o aproximava de um momento decisivo, um momento que poderia mudar seu destino para sempre. Seu coração batia forte contra as costelas, como se quisesse escapar do peito. A ansiedade era palpável, cada batida um lembrete do risco que estava correndo. Ele empurrou a aba da tenda e entrou. O ambiente escuro e silencioso o envolveu. A tensão no ar era quase tangível, como se o próprio espaço estivesse ciente do engano iminente. Pai, chamou ele, com a voz tremendo ligeiramente. A incerteza em sua voz era evidente, um reflexo do medo que sentia. Isaque, deitado em sua cama, virou a cabeça lentamente, seus sentidos aguçados pela expectativa. Ele estava ciente de cada som, cada movimento. Quem é? Ele perguntou com a voz rouca, sua visão embaçada. Jacó respirou fundo, preparando-se para a mentira que estava prestes a contar. Sou eu, Esaú, seu primogênito. Ele mentiu, tentando manter a voz firme. A mentira saiu com facilidade, mas o peso dela era esmagador. Preparei a refeição que você pediu. Isaque hesitou. Algo parecia errado, mas ele não conseguia identificar o que era. A dúvida pairava no ar. Chegue mais perto, meu filho, disse ele. Deixe-me sentir você. Jacó se aproximou cautelosamente, cada passo um teste de sua coragem. Ele estendeu as mãos, o coração batendo forte. A tensão era quase insuportável, cada movimento carregado de incerteza. Os dedos frágeis de Isaque traçaram a pele áspera da cabra. A textura era familiar, mas algo ainda parecia fora do lugar. Ele respirou fundo, inalando o cheiro da caça, o cheiro de Esaú. Ou assim ele pensou. A dúvida ainda persistia, mas ele estava prestes a tomar uma decisão. A dúvida ainda pairava na mente de Isaque. Sua voz parece diferente, ele murmurou. O coração de Jacó deu um pulo. Eu estava no deserto, pai, disse ele rapidamente. Minha garganta está seca da caçada.
A mentira parecia cinza em sua boca. Isaque, com seus sentidos falhando, finalmente se convenceu. Ele se recostou, satisfeito. Chegue perto, meu filho. Ele sussurrou. E receba minha bênção. Jacó se ajoelhou ao lado da cama, com a cabeça baixa. Ele sentiu uma estranha mistura de culpa e triunfo. Isaque colocou as mãos sobre a cabeça de Jacó. Sua voz, embora fraca, ressoou com poder enquanto ele pronunciava as palavras da bênção. Palavras que prometiam abundância, domínio e o favor de Deus. A cada palavra, Jacó sentia uma onda de poder, um peso sobre seus ombros. Esaú voltou da caça, com o coração leve. Ele havia capturado um belo íbex. Ele entrou na tenda, com o rosto iluminado de expectativa. Pai, ele disse em voz alta. Voltei, sua refeição está pronta. Isaque, com a bênção dada, sentou-se alarmado. Rebeca, com o rosto pálido, ficou parada no canto. Jacó, com o rosto uma máscara de culpa e medo, saiu da tenda e desapareceu na noite. A verdade caiu sobre Esaú. Seu rugido de raiva sacudiu a tenda. Ele havia sido enganado, roubado de sua primogenitura. Ele se voltou para o pai, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, abençoe-me também! Ele gritou. Mas era tarde demais. A bênção, uma vez dada, não podia ser retirada. As sementes da traição e da amargura haviam sido semeadas, fraturando para sempre a família. Se inscreva, curta e compartilhe. Ative o sininho das notificações.